minha mãe estarei, na santa glória um dia, junto à Virgem Maria, no céu triunfarei. No céu, com minha mãe estarei. No céu, com minha mãe estarei. Com minha mãe estarei, na santa glória um dia, junto à Virgem Maria, no céu triunfarei. No céu, com minha mãe estarei. No céu, com minha mãe estarei. Com minha mãe estarei, na santa glória um dia, junto à Virgem Maria, no céu triunfarei. Feliz Páscoa semanal, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente essa nossa meditação sobre a palavra de Deus na Santa Liturgia. Hoje é domingo, hoje é o dia do Senhor, mas esse domingo traz uma marca particular, uma marca especial. Nós celebramos hoje a festa da Assunção de Nossa Senhora, Maria, que é acolhida na glória de Deus, nosso Senhor. Nesses domingos, o que é que a gente tem feito sempre, não é? É olhar para a oração que a gente faz no domingo e ver a marca dessa oração que nos ajuda a viver a semana. Porém, essa é uma festa que ela é pontual, a festa se celebra nesse dia, embora hoje caia, não é, nesse dia de domingo, e no Brasil ela é sempre uma festa que é transferida para o domingo. Em outros lugares do mundo não é assim, ela é uma festa que é celebrada no seu dia próprio. Há uma coisa que eu acho muito bonita na igreja, nessa parte de língua alemã, na Alemanha, na Suíça, na Áustria, é que no dia de hoje os padres, não é, a igreja dá uma bênção especial para as folhas, sobretudo folha de chá, né? Aquelas folhas que você usa para fazer chá. Então as pessoas juntam o tempero, juntam aquelas braçadas de folha e levam para receber a bênção na igreja. Ou então muitas vezes as paróquias organizam já para mostrando assim, né, esse fruto que a terra oferece e que recebe a bênção de Deus no dia de hoje, porque Maria é esse fruto bom que a terra oferece, e no seio da própria Maria, não é, um fruto bendito, um fruto maravilhoso foi acolhido. Mas olhemos para a oração que a igreja proclama no dia de hoje, celebrando a Assunção de Maria. Rezemos, começamos o nosso encontro rezando. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que elevastes a glória do céu em corpo e alma a Imaculada Virgem Maria, Mãe do vosso Filho, dai-nos viver atentos às coisas do alto, a fim de participarmos da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Veja só, por que a gente tem começado sempre olhando para a oração do dia? Nos dias de domingo estamos fazendo isso por uma razão
que é um princípio litúrgico, está na Sacrosanto Concilium 48, que a igreja celebra o mistério da sua fé, diz lá, per ritus et preces, pelos ritos e pelas orações. Por isso eu evoquei aqui aquele rito que acontece na igreja de língua alemã, na Alemanha, na Suíça e na Áustria, desse rito que acontece no dia de hoje de se abençoar as folhas que se usa na fitoterapia, nas folhas que se usa para chá e se usa para tempero. A vida precisa ser temperada com o gosto da fé, com o sabor da fé. E encontramos na própria experiência da vida religiosa força para a saúde, para nutrir o nosso corpo. Então, com a bênção dessas folhas, que são folhas aromáticas para temperar, para fazer remédio, a gente está falando da dignidade do corpo, que precisa ser cuidado, que precisa receber todo o carinho e todo o zelo da nossa parte. A gente disse aqui na oração, não é? Bom, antes de falar disso da oração, continuo dando ainda os motivos. Então, essa é uma coisa. A liturgia a gente realiza por ritos e preces. Uma outra coisa que é um princípio que está para a celebração da vida litúrgica, para a celebração e para a crença, que diz que a igreja acredita naquilo que reza e reza aquilo que acredita. Então, esse princípio de que a oração nutre a vida da fé e a vida da fé está contida naquilo que a igreja reza. É a chamada lex orandi, lex credendi, que a norma do rezar dá o ritmo, enquadra aquilo no que a gente crê. Então, se a gente presta atenção no que está contido nas orações, nós temos a teologia da igreja. A teologia da igreja está contida na sua liturgia. Portanto, o melhor livro de catequese, o melhor catecismo que a gente tem, chama-se Missal Romano, o que está contido nas orações da igreja. Como é que a igreja reza? Ali está o conteúdo da nossa fé. Se a gente presta atenção nisso, a gente sabe toda a doutrina da nossa igreja está contida ali. Então, esse é o princípio válido. Então, agora, entremos com a oração de hoje. A gente olha para Deus e o chama de Deus eterno e todo-poderoso. Não é? A força de Deus, o poder de Deus, não é? E a sua eternidade são evocadas nessa oração. E dizemos, esse Deus que vós que elevastes à glória do céu em corpo e alma a Imaculada Virgem Maria. Aqui tem duas articulações, que a festa de hoje, que é a festa da Assunção de Maria, diz respeito à festa que nós celebramos no dia 8 de dezembro, a festa da Imaculada Conceição. A Imaculada Conceição de Maria tem a ver com a festa da sua Assunção, justamente porque a origem, precisa olhar para a origem para ver o fim. Estamos no mês das vocações. A vocação da gente não é conhece a sua plenitude, mas nós temos que olhar a sua origem. Um processo que desde a sua origem até o seu fim tem o seu valor. Isso aqui mostra a vida humana que tem um valor lá na sua origem, na vida intrauterina e até o momento da morte. Então a igreja também acompanha a vida humana e busca revelar o valor da vida humana que começa desde a sua fecundação até a sua morte. No fundo, a festa de hoje, nós bem sabemos, é a festa da morte de Nossa Senhora. Se a gente vai olhar os títulos de igrejas antigas sobre a festa de hoje, como era que chamávamos essas igrejas? Igreja de Nossa Senhora da Boa Morte. Antes do Concílio Vaticano II, em muitos lugares, nós vamos conhecer a festa de hoje como Festa de Nossa Senhora da Boa Morte. No recôncavo da Bahia, onde eu tenho origem, na cidade de Cachoeira, é conhecidíssima, famosíssima, a chamada Irmandade da Boa Morte. Existiam, inclusive, essas irmandades, e uma das tarefas de muitas irmandades no tempo antigo, período da escravidão no Brasil, era poder garantir os funerais cristãos para os membros, para os irmãos da fraternidade, garantir a sepultura, que era um ato de misericórdia, né, que o corpo humano não era para ser jogado e desprezado em qualquer lugar, e ao mesmo tempo, uma coisa que eu insisto, rebato sempre para dizer isso às pessoas, os
cemitério é um monumento edificado à nossa crença na ressurreição. Se vocês forem lá recorrer ao meu vídeo que eu fiz no dia 26 de julho, eu bati e rebati nisso, mas se você vai olhar lá o vídeo que eu fiz no dia 1º de novembro do ano passado, 2 de novembro do ano passado e outros que recorrem a essa data, eu estou sempre insistindo nessa coisa aí. Quem ouviu os meus áudios já há muito tempo sabe que eu estou sempre insistindo nisso. O túmulo é um monumento à ressurreição. O cemitério fala daquilo que é a nossa memória, não do passado. Aqui tem a diferença, porque para os antigos o cemitério é uma memória do passado, memória pretérite, daquilo que se foi, mas para o cristão o cemitério é uma memória futuri, é memória do futuro, é memória daquilo que acontecerá, porque o cemitério fala que nós acreditamos na ressurreição da carne. Aquela carne não fala somente de um passado. Aquela carne que está ali sepultada, que foi comida, que já não vai ter mais nada dentro daquele túmulo, encerra em si uma esperança do futuro. Nós somos condicionados não somente pelo nosso passado, nós cristãos, sobretudo, dizemos, somos condicionados pelo nosso futuro. Esse é um ponto. Então essa festa que nós estamos aqui dizendo, né? Deus que elevou a glória do céu em corpo e alma imaculada Virgem Maria, a sua origem não é, se completa nesse momento aqui, em que o seu corpo e a sua alma são elevados para a glória de Deus. Maria não entra na glória de Deus com a sua alma, mas com o seu corpo e a sua alma. Eu estou dizendo que a festa de hoje é a festa da morte de Maria. Os cristãos tiveram dificuldade para falar dessa morte de Maria, num primeiro lugar, e aí fala da dormição de Maria, em latim, dormitio Maria, porque vem daquele termo grego koemesis, que significa o sono, de onde vem a palavra coemiterium, cemitério, em língua portuguesa, que em outras palavras, cemitério, significa dormitório. É o lugar onde a gente dorme para esperar a morte. Desde o 4º século que os cristãos falavam dessa dormição de Maria. Quem vai em Jerusalém, lá no Monte Sião, lá tem essa igreja da dormição de Maria. Ora, tem duas formas de falar da morte. A gente pode falar da morte como morte biológica e falar da morte como morte teológica. Do ponto de vista biológico, Maria morreu e precisava morrer, porque todos nós morremos, é próprio da natureza humana, é próprio do corpo. Jesus morreu. Porém, a gente diz, Maria participa da força da sua ressurreição. Por quê? Do ponto de vista teológico, Maria não experimenta a morte, porque Maria não experimentou o pecado. Ela é imaculada desde a sua conceição, em vista dos méritos de Cristo Jesus. Portanto, Maria não experimentou diante da morte aquilo que nós seres humanos experimentamos como uma cisão, como um corte, como um medo que entra dentro do nosso coração. Isso Maria não teve, porque ela foi desde sempre reconciliada com o seu Deus e com o seu Senhor. Aí agora, nessa oração de hoje, a gente pediu a graça a Deus. Dai-nos viver atentos às coisas do alto. São Paulo fala na sua carta aos Colossenses, no capítulo 3, né? Aspirai às coisas do alto, onde Cristo está sentado, não é? Onde a nossa vida está escondida por meio de Cristo em Deus. Então, a graça que a gente pede é de estar atento às coisas do alto. Na missa, o padre diz, corações ao alto. E nós dizemos, o nosso coração está em Deus. Mas o que é que significa estar atento às coisas do alto? Viver atento às coisas do alto a fim de participarmos da sua glória, da glória de Maria. A glória de Maria é algo que nós esperamos participar também. Mas estar atentos às coisas do alto não significa estar desatentos às coisas deste mundo. Pelo contrário, uma árvore, eu falei de você, né, que hoje tem essa bênção das plantas nessa região de língua alemã. Ora, uma árvore
para quando ela cresce, vai muito alto. Qual é a primeira coisa que ela faz? Ela começa a deitar as raízes de uma forma muito profunda. Se você vai construir um prédio, se você vê um prédio que é muito alto, você tem que pensar na proporção que existe entre a altura do prédio e o fundamento dele que está debaixo da terra e que a gente não vê, que a gente não enxerga. A gente olha para o prédio e vê que ele está muito alto, mas ele deve ter um fundamento e uma base muito sólida. Viver atento às coisas do alto significa viver com responsabilidade as coisas da terra. Olha o que acontece quando Jesus dá o paraíso para aquelas pessoas que a ele o paraíso está destinado. Que ele diz, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu, você me vestiu, estava preso, você foi me visitar, estava doente, você cuidou de mim. Ou seja, sempre pessoas que cuidaram bem da vida aqui na terra. E justamente porque usaram bem a sua responsabilidade com a vida aqui na terra, é que por isso pode ver o céu aberto para si. Então, estar atento às coisas do alto significa estar atento para perceber que este Deus que é o Altíssimo é o Deus que está profundamente presente no meio de nós. Até porque, eu já disse isso em outras passagens, a palavra alto é uma palavra que carrega dentro de si uma chamada enantiossemia, um princípio que contradiz aquilo que a palavra significa. Por exemplo, quando um navio está em alto mar, não significa que é um navio que está voando lá em cima no alto, não. O alto mar significa que o mar é muito profundo, ele é muito baixo. Então, o alto e baixo são quase que palavras que se contrapõem entre si para falar justamente. Então, estar atento às coisas do alto significa estar atento às coisas profundas, às coisas que têm a sua densidade e tocam no mais profundo a nossa existência. Então, é disso que a gente fala aqui nesta oração. Se a gente olha os textos que a liturgia prevê para o dia de hoje, a primeira leitura é um texto tirado do livro do Apocalipse. Já vale a pena dizer que a palavra Apocalipse significa revelação. Apocalipse não é uma palavra que signifique medo, tragédia ou terror. Muitas vezes eles dizem, foi um cenário apocalíptico, coisa que mete medo na gente. Apocalipse não significa isso. Apocalipse significa revelação, tirar o véu. Ou seja, quando a gente diz que um cenário é apocalíptico, a gente deveria estar entendendo que é um cenário que traz uma revelação, que alguma coisa que está escondida, que está misteriosa, é revelada para nós. Por exemplo, na festa de hoje da Assunção de Maria, é revelado para nós que o corpo tem uma dignidade, que o corpo merece respeito e que o corpo está destinado a entrar na glória de Deus. O destino do corpo não é a terra para ele ser comido e carcomido por ela. O destino do corpo é a glória. E é muito interessante porque o Papa Pio XII, quando proclamou o dogma da Assunção de Nossa Senhora no dia 1º de novembro de 1950, recordemos-nos bem o cenário do mundo. O mundo tinha vivido e experimentado 2 grandes guerras mundiais, e a mais trágica delas tinha sido essa segunda. Nessa Segunda Guerra Mundial, o corpo humano foi tratado com total desprezo. Quantas pesquisas, quantas coisas foram feitas no corpo humano desrespeitado. Ontem nós celebramos a festa na memória de São Maximiliano Maria Kolbe, esse padre polonês conventual que acreditava e defendia essa Imaculada Conceição de Maria, como ele deu a sua vida para salvar a vida de um pai de família, como esses homens que estavam nos campos de concentração, eles eram usados como cobaia, eram desrespeitados os corpos dos judeus, os corpos dos ciganos, das pessoas que portavam deficiências físicas, dificuldades físicas, os homossexuais e assim uma série de pessoas que eram catalogadas como gente de segunda categoria, cujo corpo não era respeitado. Então, quando o Papa Pio XII proclama o dogma da Assunção, é para dizer esse corpo que foi tão vilipendiado, esse corpo que foi macerado durante esta guerra, nos seus soldados e nas pessoas que estiveram nesses vários campos de concentração, esse corpo tem um destino, esse corpo tem uma glória. E aqui é interessante quando Maria canta e se declara como a serva do Senhor, na qual o Senhor faz maravilhas e diz que Deus derrubou os poderosos dos seus tronos. Quer dizer uma coisa, olha só, pequenos ou grandes
Todos nós passaremos pela morte. Ninguém pode comprar a isenção da morte, porque se a morte pudesse ser paga com dinheiro para alguém experimentar, os ricos fariam logo uma fila e entrariam todos e os pobres ficariam fora. Se os ricos pudessem pagar pela ressurreição, eles fariam isso e garantiriam a sua existência, mas ninguém pode ficar isento da morte, ninguém pode comprar a ressurreição. Deus dá e garante a ressurreição como um dom do seu amor, como um dom da sua graça, como um dom de quem é Pai. Essa é a beleza dessa festa que a gente está celebrando hoje. A dignidade do corpo, o chamado do corpo e a proclamação do destino do corpo na glória de Deus. Então o livro do Apocalipse revela isso, tira esse véu dos nossos olhos. No livro do Apocalipse, Jesus é chamado como o Alfa e o Ômega, como o princípio e como o fim. Portanto, tudo aquilo que é de aterrorizante nessa história vai conhecer o seu limite, conhece o seu fim, porque a última palavra é de Jesus. É isso que nós celebramos no dia de hoje. E a leitura do Apocalipse fala disso, de um sinal que se vê no céu. O céu se abre e aparece o templo de Deus e a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era aquela arca, aquela caixa, na qual as duas tábuas da lei estavam lá dentro, escondidas. Quem é Jesus? Jesus é aquele através do qual Deus sela uma nova aliança. Ele pega no cálice na última ceia e diz: este é o sangue da nova e eterna aliança. E onde é que esse corpo dele ficou guardado como dentro de uma arca? No ventre de Maria. Portanto, é assim que a gente chama Maria na ladainha de Nossa Senhora. Federis Arca, Arca da Aliança. Maria é a Arca da Aliança. Maria é aquela na qual a aliança de Deus esteve guardada, esteve escondida ali. Então essa Arca de Deus que a gente vê já é esse sinal da própria Maria. Por isso que aparece no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, e a igreja interpreta essa mulher como a própria Maria. Mas essa mulher, precisamos dizer, é o sinal do novo povo de Deus. A mulher é uma metáfora do povo, é uma metáfora da sabedoria, é uma metáfora da igreja. Então essa mulher que aparece aí vestida de sol, não é? O sol é o próprio símbolo de Deus, Deus que reveste Maria. Ela não é deusa, mas ela é revestida da divindade de Deus. Ela tem a lua debaixo dos pés, e essa realidade é também da igreja. O que é que a lua faz? A lua é o astro que serve para delimitar a noite do dia, é o astro que serve para marcar a contagem dos tempos. Não é? O mês, a semana é marcado pela contagem das luas, esse ciclo mensal que vai passando, ou seja, essa mulher passa pela história e tem a história debaixo dos seus pés. Então a igreja que é marcada pelo tempo que passa. Maria também alguém que nasce, vive no tempo. Depois aparece um outro sinal, é um dragão, e olha como ele é feio. 7 cabeças, 10 chifres, não é 7 coroas. O 7 é um simbolismo de um poder grande, uma certa plenitude. Parece que o mal tem toda a sua força. Mas o que é que ele faz? Ele varria a terça parte das estrelas do céu, atirava na terra, mas esse dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz. A imagem de Maria assunta ao céu, levada ao céu, é a imagem de uma mulher grávida, portanto, de uma mulher cheia de vida. Ela é a mãe da igreja. Ela dá à luz o Cristo, e o Cristo que é a nossa cabeça, e nós que somos os seus membros. Ela é mãe de todos nós. Então o dragão estava lá para querer devorar a criança quando ela nascesse. A mulher dá à luz a este filho homem, que vai governar todas as nações com cetro de ferro, e esse filho é levado para junto de Deus. Deus traz Jesus, coloca Jesus sentado à sua direita. E a mulher é levada para o deserto, onde Deus tinha preparado um lugar. E do céu, então, se ouve a voz que diz: agora realizou-se a salvação, a força, a realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Então, nessa festa da Assunção de Maria, a gente vê que esse destino de glória de Maria e da igreja, porque tudo aquilo que foi realizado em Maria é uma promessa
de Deus para nós. A nossa devoção a Maria é uma devoção que é como uma espécie de espelho. A gente chama Maria na ladainha de Nossa Senhora de espelho da justiça. Para que serve um espelho? O espelho é uma coisa que eu olho e me vejo ali dentro. A devoção a Maria ela é como um espelho. Eu olho e me vejo. Eu devo me ver refletido na vida de Maria. A vida de Maria deve espelhar alguma coisa em mim. E aqui é interessante, porque um espelho só pode funcionar se tiver luz. Se você tiver um espelho, por maior que ele seja, mas tiver tudo escuro em volta, você não vai ver nada. Então, o espelho só funciona quando tem a luz de Deus e a luz de Cristo. Então, é com a luz de Cristo e a luz de Deus que ilumina o espelho e que me ilumina, que eu posso me ver refletido nesse espelho. Então, toda a teologia mariana, tudo aquilo que se fala de Maria, só tem sentido se a gente vê refletido, e só é possível fazer uma reflexão sobre Maria com a luz que vem do próprio Deus e do seu Filho, Jesus Cristo. A segunda leitura nos fala a carta aos Coríntios e fala da ressurreição dos mortos de Cristo, que ressuscita como primícia de todos aqueles que ressuscitaram. Como por meio da morte, por meio de Adão entrou a morte, assim por meio de Cristo entra a vida de Deus no mundo. E depois diz no São Paulo, como em Adão todos morreram, também em Cristo todos reviverão. Cada qual segundo a ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo, como primícia. Depois, os que pertencem a Cristo, por ocasião de sua vinda. E aí a gente vê Maria, como essa que entra já na glória da ressurreição. E depois, quando manifestar-se a realeza de Cristo, todos aqueles que nele creem. Portanto, a festa da Assunção de Maria é, como dizíamos no início, uma festa que fala da nossa futura ressurreição. O evangelho que a liturgia coloca para nós no dia de hoje é justamente o evangelho da visitação. Lucas capítulo 1, versículo de 39 a 56. Vemos Maria que sai da região montanhosa depois de receber o anúncio da encarnação do Verbo no seu ventre e ela entra na casa de Zacarias. Maria entra em uma casa, e é interessante que hoje a gente celebrando a Assunção de Maria, o que é que a gente celebra? É o fato de ela ter entrado naquela casa para a qual foi Cristo, e ele disse que iria voltar para a casa do seu pai, onde tinha muitas moradas, e que ele foi preparar um lugar para nós. Maria entra naquela casa agora e que Deus preparou um lugar para ela. Mas até chegar essa hora em que ela entrou nessa casa que foi preparada pelo Filho para ela, na sua vida, soube também ir na casa das pessoas. Ela vai visitar sua parenta Isabel. Shabat é uma palavra que a gente conhece no Shabat, o sábado, o repouso, é o que Deus faz depois que completa a sua obra. Elizabeth significa promessa de Deus, mas é promessa no sentido daquilo que Deus cumpre o que promete, assim como ele trabalhou durante os 6 dias e depois vê a sua obra toda completa. Maria agora entra na glória, no Shabat de Deus, na plenitude de Deus. Deus cumpre todas as promessas feitas a Maria. Então, quando Maria entra na casa de Zacarias, cumprimenta Isabel. Isabel ouve a saudação de Maria, João Batista pula de alegria no seu ventre, Isabel fica cheia do Espírito Santo e diz num grande grito, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como eu posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Vê que essa parte aqui é uma parte que a gente reza sempre na Ave Maria, né? Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Portanto, aquilo que o Espírito Santo colocou nos lábios de Isabel, coloca também no meu e no seu, quando nós rezamos a Ave Maria. Que ela pergunta, como eu mereço que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Eu disse a você que Isabel significa promessa de Deus, Deus cumpre as suas promessas. Portanto, eu e você que agora estamos celebrando a Assunção de Maria, temos que perceber isso. Existe uma promessa de Deus na Assunção de Maria, que é a promessa da sua ressurreição e da minha ressurreição. É a promessa de que seu corpo entrará na glória, mas que nós precisamos agora já viver aspirando essas coisas do alto e acreditando nessas coisas do alto e respeitando o nosso corpo e o corpo do nosso irmão, revelando a dignidade
unidade contida em cada corpo humano. Bem-aventurada aquela que acreditou. Bem-aventurada é você se acredita nisso. Bem-aventurado é você se acredita nessa verdade que nós estamos celebrando no dia de hoje. Minha amiga, meu amigo, eu quero encerrar essa transmissão de hoje com o cântico que Maria cantou lá na casa de Isabel, em Aicarém. Depois Lucas vai dizer que Maria ficou 3 meses lá, depois voltou para a sua casa. Que cada um de nós hoje possa voltar para a sua casa interior, para essa casa que Deus mora e quer habitar. Jesus disse: alguém me ama, observará a minha palavra, meu Pai o amará, nós voltaremos e faremos nele a nossa morada. E antes de passar para este cântico com o qual eu quero encerrar a transmissão de hoje, eu quero abraçar você que está aqui acompanhando essa nossa live, a Bia Cláudia em Belo Horizonte, a Genilza Lisboa, a Vani Brito, a Leile Francine, Mima Costa, Dinéa Flores, Odaleia, Padre Edson Nascimento. A Bia Cláudia está aqui dizendo que Nossa Senhora da Boa Viagem, a padroeira aí de Belo Horizonte. É essa boa viagem, essa viagem, não é, que é o retorno também para a casa do Pai, vendo a morte como também isso que ela era, uma viagem, um retorno para Deus. Um abraço para Rose Santos, para Mari Caldas, para Maria Cerqueira, para a comunidade Nossa Senhora Aparecida, para Maria Belarmina, Gídio Santos aqui também presente, Reis AM, Luciene Mendes, Camila Maria arquiteta, um abraço, né, cuida bem de fazer as belas arquiteturas, né? Maria, lembrando que Deus é esse, o grande arquiteto dessa estrutura que é o coração humano como sua casa, como sua moradia. Um abraço para Everilda Menezes, para Mirtes Batista, para Ana Maria Santos, Avelina, para Cássia Matos, Frau Reicena, Mariane Lopes, para Cia Sérgio, Nenga Almeida e Maria Cirqueira também. Um abraço para todas vocês, para todos vocês que acompanham essa nossa transmissão. Peçamos a bênção de Deus para as nossas vidas nesse dia em que nós celebramos a festa da Assunção de Maria. O Deus de bondade que pelo Filho da Virgem Maria quis salvar a todos, te enriqueça, minha amiga, meu amigo, com a sua bênção. Te seja dado sentir sempre por toda parte a proteção da Virgem, por quem tu recebeste o autor da vida. A ti que nesse momento acompanhas esta live, esta solenidade da Assunção de Maria, que tu possas colher na tua vida a alegria espiritual e o prêmio eterno. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre ti e permaneça para sempre. Amém. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. A minha alma engrandece o Senhor, e se alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador. Porque olhou para a humildade de sua serva, doravante as gerações hão de chamar-me de bendita. O Todo-Poderoso fez em mim grandes coisas, santo é o seu nome. Sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, despediu os soberbos de coração, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes elevou, encheu de bens os famintos e despediu sem nada os ricos. Socorreu Israel, seu servidor, lembrando-se de sua misericórdia, como prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Um domingo abençoado para você, minha amiga, meu amigo. Feliz Páscoa semanal, feliz festa da Assunção de Nossa Senhora. Fiquem com Deus.